Bem, fala aí. Imagina que você é simplesmente um Zé Ninguém e você recebe o dinheiro de herdeiro. Acho que é o sonho de todo mundo, não é mesmo? E nesse caso, não foi bem dinheiro, mas sim o poder dos Melvinger. O Melvinger que vai ser o nosso protagonista de hoje. Então presta atenção, pega seu café ou seu chá. E não se esqueça, se inscreve, dá o like, ativa o sininho, ajuda demais a gente. Então fica com essa. E sem mais enrolações, bora nessa! A gente começa com um continente massivo, onde o Império tem um controle total desse continente, dividindo em 4 forças. Uma chamada Grande Família Leão, a criadora das artes marciais e da esgrima. Aliança Protestante, uma força formada pela reunião de devotos sacerdotes. O Escritório de Inspeção, um grupo que reúne informações e protege a família imperial pelas sombras. E por fim, a Torre Mágica, que liderou o mundo da magia por mais de 1000 anos. E a família que nutria toda essa Torre Mágica e o mundo da magia, esse é a família Melvinger, é a família do protagonista, que há 30 anos atrás, quando a guerra teve início contra os demônios, a família do Prota liderou e venceu a guerra. Porém, como toda guerra, há sempre perdas. O pai dele sofreu consequências da guerra e a mãe dele, por mais que seja uma professora mágica, também faleceu durante a guerra. Em outras palavras, os únicos que sobreviveram da família Melvinger foram o Prota e a irmã mais velha dele. Infelizmente, todos aqueles que serviam a família Melvinger, inclusive serviçais, os traíram. E quando ele viu isso, ele jurou que se tornaria um grande magro que restauraria essa família. Contudo, esse era somente o plano. Na realidade, era bem mais complicado, até porque ele tinha uma condição rara de doença de bloqueio, onde ele nem conseguia nem utilizar magia. Então cada vez mais ele trabalhava muito para curar essa doença de bloqueio. Mas claro, nem todo sonho é realizado. E ele tentou de várias formas encontrar uma solução, mas ele não encontrou. Então, em frente a um dragão, ele se pergunta se realmente talvez fosse realizado o sonho dele, com a possibilidade de reerguer essa família destruída. Então o demônio grita ao fundo: Você será meu receptáculo. Ele grita: se torne um comigo, vamos dominar o mundo. Enquanto o Prota é consumido por ódio e uma névoa muito negra. Enquanto sua mente ele começa a pensar: eu, Melvinger, será que é o meu fim? Então ele nega seu destino, estrala os dedos, começa a absorver essa névoa negra em volta dele. Então a gente volta uns momentos antes daquele ocorrido com o demônio. Para ser mais exato, ele foi no Hospital Real, onde ele está recebendo o status que a doença a qual ele sofre, a doença de bloqueio, realmente não tem mais o que fazer. E que infelizmente ele será incapaz de usar a magia para sempre. Logo depois, em uma ligação com a sua irmã, ela já logo pergunta o que eles disseram, como seu corpo vai ficar, e se encontrar uma cura, e se ele precisar de dinheiro, ela pode ajudar. Mas o Prota interrompe, dizendo que ele não é mais criança e não precisa se preocupar tanto. Até porque ele mente, dizendo que a doença dele vai ser curada em breve. A irmã dele pergunta como é que ela não deveria estar preocupada, é o único parente que ela tem. E a situação do Prota não podia ser pior. Nesse caso, ele não conseguiu contar a verdade pra ela sobre como ele não vai nem conseguir voltar pra casa. Então, olhando aquela tabela enorme, onde ficam as notas, e as pessoas elogiam, realmente os Melvinger são umas pessoas bem diferenciadas, porque a média dele era bem alta e bem consistente. Contudo, o resultado final foi reprovado em matérias obrigatórias. Contando com essa, seria a 4ª falha, e de acordo com a academia, a 4ª falha significa expulsão. O Prota na sua mente, ele se pergunta como é que ele vai trazer a glória que antes eles tinham. Ele deu melhor nos estudos, e como resultado ele conseguiu entender todas as teorias requeridas pela academia. E é claro que ele tirou nota máxima em todas as provas teóricas.
Além disso, ele sempre achou que fosse uma pessoa mais diferente, um pouquinho mais especial. Por mais que ele não queira dizer isso. Não porque ele seja mais inteligente, mas a habilidade que ele tem de detectar e entender a mana também é amplamente melhor do que qualquer um. Mas como tudo não são flores, a teoria e habilidades com mana para um mago são necessárias. Porém, não adianta nada ter a teoria e nada da prática. Enquanto os alunos conseguem fazer o exercício de recitar magia, ele, um Melvinger, não consegue fazer nada. Enquanto as pessoas ao fundo tiram sarro dele por ser um Melvinger e não conseguir manipular nenhum círculo mágico direito. E o professor dá uma recomendação, se é que é uma boa recomendação, pedindo que ele desistisse da magia e se tornar um simples acadêmico. Ele pode dar uma recomendação pro diretor. E o Prota realmente fica decepcionado. Um acadêmico, uma porcaria dessa, e essa maldita doença de bloqueio. Se não fosse por isso, ele não decepcionaria o vô dele. O grande herói da guerra demoníaca. O declarado Mago das Estrelas. E por isso, a escola tem o nome de um Melvinger. Hudson Melvinger. A maior escola de magia da nação. E se ele for expulso dali, acho que isso significaria estar destruindo o orgulho da família Melvinger com suas próprias mãos. E continuam ao fundo, caçoando, zoando do Prota, dizendo que as capacidades mágicas do Prota são uma desgraça para a era Melvinger. Perguntando como ele pode se considerar um Melvinger. Uma pessoa chama a atenção daqueles dois que estavam zoando o Prota, perguntando, eles não são do departamento de magia física? Então, é que ele tem um amigo chamado Cian. Quais seriam seus nomes? E a gente vê que, na verdade, quem retrucou foi o Prota, pra não deixar barato. E ele continua dizendo que não acha que eles possam continuar irritando aquele maldito do Cian, enquanto eles xingam o Prota e saem com o rabo entre as pernas. Arregou. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Então o Prota é um pouquinho mais aliviado, olha pro lado, olha pra estátua e tenta se concentrar, que ele não pode fraquejar ali. E esse corpo amaldiçoado, ele vai resolver isso. Ele olha o primeiro relatório da academia, dizendo droga, ele não tem nada sobre a doença de bloqueio. Então uma pessoa de cabelos vermelhos afunda a cara do Prota no chão. Opa! As pessoas que estavam do lado não queriam nem olhar direito pro que estava acontecendo. E o Prota levanta a cabeça, dizendo: Você é maluco, é? Como é, amigo? Toma! Bem, na verdade não foi bem assim. Ele diz quem foi o cara que enfiou a cara dele no chão. E quem enfiou a cara dele no chão foi o terceiro filho da família Nemister, Cian Nemister. Ele logo pergunta se ele esteve utilizando o nome dele como escudo, de novo. Não, nada a ver, irmão. E com essa cara feia que ele tem, não é melhor ele fazer uma rinoplastia mágica? Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com o patati patatá enfiado no teu... O Cian diz pra ele se ferrar de novo, que ele preferia morrer do que fazer isso. Por um pequeno momento, o Nemister eles perguntam se ele bateu o nariz dele com muita força. O Cian, de cabelos vermelhos, ele pediu que nunca mais fizesse isso, porque isso é chato pra caramba. Isso deixa ele muito irritado. Então é explicado pra gente que, depois que a família Melvinger caiu, a Torre Mágica foi liderada por 6 famílias reais, o Hexagrama. E ele, Cian Nemister, é um dos membros da família do Hexagrama. Logo depois, esse carinha aí, ele se formou previamente na academia. E se tornou um professor, um membro da elite. E apesar dele estar andando num caminho completamente diferente do dele, ele é um dos únicos que ele tem do seu lado. E com esse sorrisinho bem bobão do Prota, o Cian pergunta, o que você tá olhando? Você tá me irritando. Entregando alguns papéis em cima da mesa. O Prota pergunta, o que seria isso? Um dragão de diamante? Um plano de exploração? E por que ele está dando isso pra ele? O Cian explica que apesar de ser uma espécie antiga descoberta recentemente, aparentemente eles acharam um ninho. E eles querem que ele se junte ao time de expedição. Em outras palavras, um dragão vivo.
É claro, o Prota fica bem feliz que eles acharam um ninho de um dragão, que é considerado como a origem de toda a magia. E nesse caso, se ele achasse um artefato que ajudasse ele a curar o problema dele, talvez o Prota se livrasse desse peso, onde a academia poderia expulsar o Prota. E é claro, ele também deu uma olhada na planta, isso tudo graças a ele. Ele olha com olhos radiantes, como isso é incrível, que talvez o dragão tenha algo que possa curar finalmente a doença de bloqueio dele. Só que ele tem um choque de realidade. Bem, até porque se ele encontrasse um artefato dessa graduação, bem, não seria realmente dele, né? Seria da academia. Ele bate as folhas na mesa, e o Cian pergunta por que ele tá fazendo isso. Enquanto pensa que essa é a única chance que ele tem de transformar a vida dele, enquanto ele começa a coringar. O Cian, por outro lado, acha que ele realmente ficou maluco. E o Prota, chamando a atenção do Cian, ele diz que ali não tem ninho nenhum. O Cian fica confuso, então o Prota repete, o ninho não tá aqui. Em um olhar rápido atrás do Prota, ele olha para os lados também, e ele diz em seus pensamentos que felizmente não tem ninguém ouvindo. Ele fala bem baixo pro Prota, cuidado com o que fala. Sabe quantos profissionais estão participando disso? Você tem desafiado todas as pessoas importantes de uma só vez. Mas o Prota afirma que essa é a verdade. Enquanto o Cian pensa que, se ele bater a cabeça do Prota de novo, será que ele encaixa no lugar dessa vez? Por outro lado, o Prota pensa, se comporte que nem um nobre, meu amigo, e fique na sua. Então o Cian, ele ativa uma magia dentro da tábua, e começa logo a irradiar uma luz, basicamente os transportando para um local, numa fenda formada pela colisão de duas placas tectônicas, que irradia grande quantidade de mana fluindo dessas fendas. O Prota não se surpreende, e ele diz que talvez tenha sido o fato de ter acumulado 100 mil anos. Logicamente falando, seria bem plausível eles se enganarem que talvez tivesse um dragão, perguntando logo em seguida quais seriam os princípios da corrente de mana. E o Cian fica puto, tá tirando com a minha cara? E o Prota diz que claro que não, você deve saber o básico, não é, professor assistente? Você parece burro! Pra que agredir? Como vocês gostam de encher o meu saco! Para com essa porra aí, meu irmão! Então, de cima a baixo, de largo a estreito, de quente a frio, pelos princípios eles deveriam ter certeza que o ninho deveria ficar ali. Porém, como o magma muito quente flui pelas fendas, a mana não se reúne lá, portanto não tem um dragão, não tem como ele viver ali. E o Cian finalmente nota que talvez fosse o vulcão Arcan. E o Prota concorda, é isso mesmo, o magma do vulcão Arcan corre por todo o continente, pelo menos nas fendas. O Cian tenta complementar que eles na verdade registraram comprimentos de onda, de dragões nas áreas próximas. Então o ninho tem que estar lá. E ele disse que, ele nunca disse que não havia um ninho, ele disse que não estaria lá. Realmente tem um ninho, só que é bem na caverna de Karagul, dizendo que o ninho definitivamente estará lá. E o carinha de cabelos vermelhos pensa como é que ele vai reportar isso pros superiores. Ele até cogita em fazer só uma cara de sonso, idiota. Não, mas ele não pode fazer isso, até porque ele pode ser expulso por irritar o diretor. Mas se o Prota realmente disse a verdade, então aquele desgraçado... Então, olhando pelas salas, ele encontra o Eldrick, nosso Prota. E o Cian pergunta o que ele tá fazendo, um treinamento sozinho? Só que o que o Prota tava fazendo era recitar magia com todas as suas forças. E o Cian respeita esse esforço. Então o Cian aposta todas as fichas nele, dizendo que realmente ele consegue curar a doença de bloqueio. Sendo assim, como amigo dele, ele tem que ajudá-lo. Enquanto aquele senhor, ele analisa os dados, ele diz, então quer dizer que o relatório da minha pesquisa está errado? Diz o diretor da academia Hudson Barracks. O Cian tenta se explicar, dizendo que não, eu não tô falando que tá errado, eu tô dizendo que existe a possibilidade de estar errado. É claro, o diretor não fica nem um pouquinho comovido com a situação e também nem um pouco convencido, perguntando como é que ele chegou a essa conclusão. Então fica um ar meio pesado na sala.
O diretor, vagabundo, humilhante, tenta ameaçar o Cian, dizendo que mesmo que ele seja da família Nemister, ele não deixará isso passar. Enquanto na cabeça do Nemister, o Cian, ele fala que essa mana é vassaladora. Esse é o poder de um mago de 7º círculo. Logo em seguida, o Prota abre a porta bem forte. E é claro, o Cian, ele fica perguntando: o que você tá fazendo aqui? O Prota se apresenta, dizendo perdão por entrar desse jeito. E o diretor, obviamente um pouco irritado, diz: Eldrick Melvinger, sim, a dedução do professor assistente foi uma opinião sua? Sim, isso mesmo, diz o protagonista. E o diretor ainda continua tirando uma cara com o nosso protagonista, dizendo que ele parabeniza pela visão e discernimento. E difícil acreditar que um aluno pensou desse jeito. E ele pergunta: isso é um palpite, sem nenhuma evidência por trás? E o Prota responde na mesma altura: o senhor não sabe? Isso é uma informação básica que até um bebê saberia. Então você precisa de mais evidências? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Os dois se encaram em uma forte visão voraz. Enquanto o Cian foi promovido a personagem terciário, ele diz em sua cabeça que esse maluco desgraçado, o que ele tá fazendo? Fudeu de vez! Enquanto o diretor ri da cara do protagonista, coisa básica, ele diz que realmente está sem palavras e que só consegue rir. Um mero aluno reprovado que não consegue nem mesmo condensar mana. Dizendo logo em seguida: quer dizer que o meu palpite está errado? O diretor logo responde: bem, não é bem assim. Algumas pessoas conseguem ter momentos de sorte, lixos que falam o que querem sem entender o lugar deles. Assim como você, Eldrick. Mas, como ele é um bom professor e também não pode ignorar a opinião de um estudante, Arregou. ele quer fazer uma aposta com ele? O Prota, ele pergunta que tipo de aposta seria. Te darei todos os recursos necessários para formar um time de exploração. Avise o departamento orçamentário tudo o que você precisar. Mas se você falhar, ele pede a relíquia do Prota. A relíquia que passou por gerações pelos Melvinger. Então na carruagem, o Cian pergunta se ele não tá irritado por causa disso. O Prota, ele responde: fica quieto, você vai me ensurdecer desse jeito. Enquanto ele diz que tá tudo bem. Eles disseram que não vão atrasar ele por causa do ninho. E no fim das contas deu tudo certo. E olhando esse livro, parece que eu cheguei numa parte bem interessante. O Cian, preocupado, ele diz: você tá apostando seu pingente de família, mano. E cogita a possibilidade das suas previsões estarem erradas. Falando, se ele errar, se ele não tiver certo. O Prota diz que não é como se aquele cara não quisesse pegar esse pingente desde sempre. E enquanto o Cian briga com o Prota, ele diz: obrigado, pelo menos você tá até o fim comigo. Ah, você é impossível mesmo. Sabe, pra mim, eu acho que a gente consegue achar um ninho, mas e agora, qual é o plano? E o Prota fala: meu amigo, você acha mesmo que eu aceitei a proposta sem um plano? Cian fica um pouquinho surpreso. O Prota continua falando: se ele teve a audácia de tentar pegar a herança da família Melvinger, ele pelo menos teria que apostar sua vida como diretor junto. Então o Cian lembra dos dois apelidos que ele tem. Um é a desgraça da família Melvinger e o outro é o pior da família Melvinger. E ele se lembra que ele tá daquele jeito de novo. A mesma cara que ele fez quando começou o semestre como novato. Nossa, ele não quer nem lembrar daquilo. Então a gente volta mais ainda pro passado, 7 anos atrás. Dois carinhas brigando, né? Enquanto algumas pessoas meio que competem pra ver quem tem mana maior. Nessa época, o Eldrick tinha apenas 15 anos. As pessoas ao redor dele se perguntam se ele realmente é um Melvinger. Tirando o sarro, olha, um Melvinger não consegue nem conjurar uma bola de fogo. Será que o presidente arrumou ele na rua? Na cabeça do Prota, ele realmente se sentiu mal por causa dessa vergonha. Então, com toda aquela raiva acumulada, ele pega uma bola de cristal que estava no chão e dá um golpe nele, deixando aquele maluco desacordado. E logo, ele foi levado para a sala da diretoria. Mais especificadamente, no comitê disciplinar. Com aquela cara de psicopata, ele diz que o filho de Visconde teve a audácia de insultar a família de uma duquesa. Então ele puniu,
de acordo com as leis do Império, e pergunta se eles têm algum problema com isso. E tá lá, alguns nobres suando frio, e aquele olhar apavorante de Eldrick. O Eldrick foi suspenso pelas regras da academia, até porque eles dizem que todos são iguais. Mas depois daquele dia, ninguém teve a audácia de tocá-la novamente. E voltando ao atual presente, não aquele do dragão, certo? O Cian bota a mão na cara e diz, pelo amor de Deus. E o Prota disse, para de gritar. E quando finalmente o Cian repara no livro que o Eldrick estava lendo, era um livro proibido. É, fazer o quê, né? É proibido, mas só se ele for descoberto. O Cian fala que realmente ele é maluco. Mas sério, o que ele tá planejando aprendendo artes de reforço do Rei das Bestas? Bem, o Prota imagina que ele poderia utilizar esse método para tratar a doença de bloqueio. Quando o Rei das Bestas invadiu o Império com o exército de homens besta, tiveram muita dificuldade por causa das suas artes de fortalecimento de corpo, o que permitiu os homens besta melhorarem suas técnicas e habilidades marciais. Porém, elas foram perdidas com o tempo. E o Império também meio que expulsou os homens besta da região, então eles construíram uma muralha. O Cian, ele se pergunta como assim eles falharam em recuperar essas artes marciais. Tá, o Prota realmente recuperou as artes marciais, mas ele não faz a menor ideia de como aplicar no corpo dele. Cian, de novo, fica muito surpreso. Como assim? Enquanto em um quadro, ele diz, tô ficando cansado de ficar surpreso. Faz o que quiser, dane-se. Então acontece um tranco. Os dois saem da carruagem se perguntando por que a carruagem parou. Enquanto alguns passos alcançam Eldrick, dizendo, finalmente, faz um tempo. E o Prota não esperava que eles viessem. Os caras que ele deu uma surra no primeiro semestre. Digo, o River, o pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa de Verux. O Cian já vai chamando eles de desgraçados, enquanto ele tenta se explicar, dizendo que o diretor que pediu para ajudar eles na busca. E o Prota realmente via os dois lados da moeda. Que bondade a dele, mesmo que ele tenha dito que não precisava de ajuda. Assim como o Eldrick, o nosso protagonista, o Cian também percebeu que eles estão escondendo a mana. Ele pede pra não se preocupar, isso é cara mesmo do diretor da Verux. Ele também tem algumas cartas na manga. O Cian pergunta aonde ele arrumou isso. E com um sorriso na cara, ele pegou o sopro de Garrenia e a armadura do Lorde do Céu Azul. E o diretor, por outro lado, ele não gostou nem um pouco do que ele ouviu. Só que assistente, ele pediu pra eles ajudarem ao máximo, ele fez o que ele pediu. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Resumindo, o sopro de Garrenia é um orbe selado que contém um fogo sulfúrico que queimará o alvo até as cinzas. Já a armadura do Lorde do Céu Azul é uma armadura com grande resistência a ataques físicos e elementais. E o diretor grita, acha que faz sentido emprestar a um estudante mágico equipamentos mágicos de alta categoria. E o diretor logo dispensa, sai daqui, senão ele vai ficar maluco. E sim, senhor, ele bate a porta. O diretor pensa que se os outros candidatos souberem disso, eles vão reclamar bastante. Mas espera, se ele realmente conseguir achar o ninho do dragão... vai ser difícil encobrir o sangue. Mas ele vai substituir o grupo de pesquisa. Eles se chamam de acadêmicos, mas erram as coisas mais básicas. Então, enquanto o diretor lambe os beiços que nem um retardado... Ele diz que finalmente ele vai colocar as suas mãos naquele pingente, se tornando o próximo primeiro-ministro. E mesmo que ele consiga achar o ninho, ele só vai conseguir uma vitória se ele sair vivo. É isso dessa obra por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem continuação, como eu já disse, dá o like, se inscreve. Para mais vídeos como esse, é só comentar, eu trago de novo, eu prometo. Bem, é isso. Até mais.